Eu acho que a minha história é um pouquinho inversa à sua, né, Ivna? Como a Ivna falou, eu sou a professora Larice, eu sou professora do CEFOR, né, do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância do IFES. Eu leciono disciplinas voltadas para a educação especial, e também práticas pedagógicas, para formação pedagógica. Eu tenho formação em psicologia e em pedagogia. Eu fiz uma trajetória um pouco diferente da Ivna. Eu venho da formação pedagógica, eu venho do trabalho com a educação especial, com a educação especial na perspectiva inclusiva, e vou me aproximando aos poucos das tecnologias educacionais, né, e das questões que envolvem acessibilidade e produção de material digital pela via da educação à distância. E nessa aproximação, né, quando eu chego no CEFOR, eu tenho, como eu costumo dizer, um bom encontro, né, um encontro muito importante com a professora Ivna e também com a professora Mariela, e daí surge uma parceria, agora já, né, mais de 3 anos, por volta de 3 anos, né, Ivna, que a gente vem, né, produzindo conhecimento e trabalhando juntas, ministrando disciplinas juntas, falando um pouco sobre acessibilidade e tecnologia. Ora para cursos voltados para a educação especial, como é o caso do aperfeiçoamento, ora para cursos, né, de formação para docentes em AD, formação para a educação à distância, e também cursos voltados para design educacional ou práticas pedagógicas, como também a gente tem no próprio CEFOR. Eu também sou professora do mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Espírito Santo e também professora do programa de pós-graduação em Ensino de Humanidades, também do Instituto Federal, tá bom? E espero que vocês gostem dessa nossa fala. Como diz Mariela, né, a gente tenta motivar, né, incentivar, né, Ivna, as pessoas a terem um olhar um pouco mais cuidadoso para a questão da acessibilidade da tecnologia, que não é para um grupo em específico, mas é para todos os grupos que estão aí constituídos na nossa sociedade e que precisam ter acesso a tudo que está disponível aí no nosso meio. Vamos lá, Ivna? Vamos começar. Então, hoje nós vamos partir nessa nossa conversa, né? E aí a ideia é que a gente faça realmente uma conversa. Se em algum momento vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Podem colocar aqui no bate-papo, ou abrir o microfone e a gente vai conversando. Então, nessa conversa de hoje, nós vamos, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, e vamos trabalhar a nossa discussão sobre 4 focos, né? A acessibilidade e as suas dimensões, as barreiras, o desenho universal para aprendizagem e tecnologia acessível, trazendo o conceito de tecnologia assistiva, né? Então, começando a falar um pouquinho sobre a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Essa lei, ela vem regulamentar de uma forma assim mais ampla, né? Uma lei maior, a questão da pessoa com deficiência, né? Considerando essa pessoa com deficiência, pessoas que têm um impedimento de longo prazo, e aí de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, de maneira que impedimento, né, ele possa obstruir a participação dessa pessoa, né, de forma plena e efetiva na sociedade. E a lei também traz assim, conceito de acessibilidade, de desenho universal, de tecnologia assistiva, de barreiras, e é sobre, né, esses conceitos que estão descritos na lei que nós vamos partir para a nossa discussão de hoje, né? Então, lembrando, né, Ivna, que a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, ela surge, na verdade,
para fazer um compilado das leis brasileiras, né, que ao longo dos anos foram ganhando força, não só em relação à educação, mas aos direitos sociais também, que ao longo dos anos foram sendo conquistas, né, das pessoas com deficiência e outros grupos minoritários no nosso país e no mundo afora, e sentiram necessidade de uma lei que fosse um pouco maior, que abrangesse a todos. Por isso que a Ivna sinaliza, né, que é uma lei um pouco maior, ela é mais ampla, ela trata de outras questões. Anteriormente, se a gente observar na trajetória legal principalmente da educação especial, a gente vê pontos muito marcantes em relação à educação, pontos muito marcantes em relação a um aspecto da vida do sujeito. A Lei Brasileira de Inclusão, ela vai trazer uma abrangência muito maior. Então, ela fala da educação, ela fala do trabalho, ela fala de questões sociais. Então, é uma lei muito importante, por isso que a gente fala de um estatuto, como a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a gente tem um estatuto agora para a pessoa com deficiência, que vai falar desse sujeito nas várias instâncias da nossa sociedade. Por isso que a gente traz ela como, acho que para nós agora, sobre acessibilidade, sobre inclusão, a gente traz ela como um marco muito importante, porque ela vai falar do acesso ao sujeito à educação, ao trabalho, e esse acesso minimizar, dirimir barreiras das mais simples ou as mais complexas possíveis para que esse sujeito acesse todas as oportunidades que estão aí disponíveis na nossa sociedade. É só marcando, Ibna, porque às vezes, né, as pessoas podem pensar, não existiram leis em outras situações, sempre existiram, né, mas acho que marcadamente a gente tem essa lei hoje, né, no nosso país como a garantia dessa compilação de leis que fala de educação, fala de trabalho, fala de saúde, fala de N outras instâncias da vida do nosso cidadão, né? Sim, é isso mesmo. Sim, eu acho que a palavra compilação realmente ela define bem, né, a questão e a própria denominação de estatuto, né, que aí vai abranger, você disse, diversas áreas, né? E aí a gente traz o conceito que está na lei de acessibilidade como possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive os seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, a gente vê que o escopo de acessibilidade é um escopo bem grande, né? É um escopo que envolve desde a autonomia, né, até espaços, transporte, a informação, e é um pouquinho dessa questão que a gente traz hoje, né? Quando a gente for falar um pouquinho do design universal, a gente traz um pouco dessa questão dos espaços, de equipamentos, de edificações, mas também quando a gente vai falar de acessibilidade em documentos digitais, por exemplo, a gente também trabalha essa dimensão, né, da informação, da comunicação. Então, esse conceito de acessibilidade é um conceito que é amplo, que vai abarcar aí diversas áreas também. É complementar, Larissa? E marcadamente, né, a palavra autonomia tem uma importância nesse artigo, né, nesse estatuto como um todo, porque no estatuto ela diz da condição, né, da possibilidade do sujeito autônomo e independente, né, de forma autônoma, de forma independente, ter condições de alcançar, de utilizar, né, de participar ativamente da nossa sociedade, acessando transporte, espaços públicos, tecnologias, materiais digitais, mas de forma autônoma. Mas para que isso ocorra, em função das limitações, né, das condições físicas, cognitivas, né, das configurações humanas que ele tem, é preciso que a gente pense num desenho da nossa sociedade que seja acessível a todos. Então, eu não penso
num desenho de uma sociedade, seja do ponto de vista arquitetônico, tecnológico, digital, para um sujeito idealizado, aquele sujeito dito normal, padrão, né? Que é, por exemplo, destro, que tem mobilidade, uma mobilidade perfeita e assim, vidente, ouvinte e tudo mais. Não, eu tenho que pensar em todos os sujeitos e pensar num desenho que possibilite que todos possam acessar de diferentes formas. Então, autonomia e independência nesse estatuto é o que marcadamente chama atenção para todos que vão trabalhar com acessibilidade. Já que a gente está num curso de design educacional, né, é importante que a gente traga, né, esse conceito de acessibilidade e que a gente possa entender as dimensões, né? A acessibilidade ela vai ter várias dimensões, como está no conceito. E para ilustrar essas dimensões, nós trouxemos um vídeo para passar para vocês bem rapidinho, de 2 minutos. Mariela, você vai compartilhar aí a tela ou eu compartilho aqui? Posso fazer, Ivna, já deixei certinho aqui, só um minutinho. Ótimo. Já deixei bem encaminhadinho para fazer rapidinho. Podemos voltar à apresentação? Rafael, você pode me colocar como apresentadora, né? Sim, só um minuto. Já está. Nessa animação, né, que a gente trouxe para vocês, que é uma ação que foi produzida no CEFOR, ela mostra, né, de maneira visual ali nas imagens, de que dimensões, né, nós estamos
falando em relação à questão da acessibilidade. Então, ela traz as questões arquitetônicas, mostrando, né, os pisos, a questão dos transportes em relação aos sistemas que vão dar acesso a pessoas com mobilidade reduzida, a questão das próprias barreiras, né, atitudinais que vão estar ligadas à questão de atitudes e de comportamentos que vão estar prejudicando aí a participação da pessoa com deficiência, né, em igualdade de condições e de oportunidades, enfim. São questões que se apresentam e que nos fazem refletir, né, enquanto profissionais, especificamente nesse momento, nesse curso de design educacional. Profissionais que pensam a educação, né? Nós conseguimos pensar nessas dimensões quando estamos, né, planejando a nossa aula, planejando o nosso material. É um pouco disso que a gente quer trazer para podermos, né, refletir nessa noite, né? Que são questões que podem passar despercebidas, mas que, quando consideradas, elas não vão ajudar apenas a pessoa com a deficiência, com a determinada limitação. Mas, no final das contas, ela vai ajudar a todos. Por quê? Porque vai ser, né, uma aula, um material pensado de uma forma, né, a atender a todos, não só a pessoa com deficiência. Não é, por exemplo, uma apresentação, não é uma atividade, não é uma proposição pensada de um único ponto de vista, né? A partir de um único ponto de vista. Então, você pensa ela de diferentes pontos de vista, porque as pessoas que vão interagir com aquela situação, com aquela experiência, vão interagir de diferentes perspectivas, né? Então, um vidente, um ouvinte, uma pessoa com baixa visão, uma pessoa com a visão cansada, uma pessoa com a mobilidade reduzida. A gente que trabalha com a educação, eu que trabalho com práticas pedagógicas, digo que às vezes você vai preparar uma aula, você vai preparar um plano de ensino, você tem que pensar ele para todos. Eu quero que o aluno ele interaja com esse conhecimento de uma certa forma, né? Eu quero que ele interaja com esse conhecimento, mas quais são as formas possíveis dele interagir com esse conhecimento? Do ponto de vista cognitivo, quais são as possibilidades, do ponto de vista físico, do ponto de vista sensorial. E aí eu vou pensando em alternativas e essas alternativas vão me oferecendo maneiras e formas de se acessar o conhecimento. E aí eu vou trazendo esses acessos, esses vários acessos para todos aqueles sujeitos que, claro, compõem hoje a nossa sala de aula. Hoje a gente tem na sala de aula uma variedade de alunos, uma variedade de sujeitos, porque a escola é um microespaço da sociedade, a sala de aula é um microespaço da escola, em que as diversidades se encontraram. Então, eu tenho na escola uma diversidade de sujeitos que tem uma diversidade de demanda, e eu preciso pensar nessa diversidade de demanda. Então, eu vou para a sala de aula com um planejamento que tem estratégias, mais de uma estratégia, A, B, C e D, porque as experiências têm que ser variadas em relação àquele conhecimento que eu quero trazer, que eu quero partilhar com os meus alunos. E aí a gente tem que pensar assim na acessibilidade, né? Para que todos partilhem daquele conhecimento, daquela experiência, eu tenho que fazer ela de diferentes maneiras, né? Eu tenho que experimentar visualmente, eu tenho que experimentar ela de forma auditiva, eu tenho que experimentar ela de forma tátil, para que todos possam interagir com ela. Seu microfone, Ivna, você só estava... Eu cliquei e achei que tivesse aberto e não abri. Então, não posso, né, numa discussão de acessibilidade, ficar falando sem som. Então, né, brincadeiras à parte, nesse contexto da acessibilidade, e principalmente pensando em acessibilidade e produção de materiais digitais, a gente traz algumas questões de abordagem
para poder pensar num documento acessível, né? Num documento que apresente menos barreiras e que a gente possa agregar acessibilidade nesse documento. Como a gente fala, que não vai atender, por exemplo, só uma pessoa que é cega ou uma pessoa com baixa visão, enfim, a gente vai pensar em estratégias na produção de materiais de maneira que possa permitir diversas experiências, como a Larissa falando, né? Então, por exemplo, é importante quando a gente pensa na acessibilidade, quando a gente pensa em produzir um material, pensar na acessibilidade digital e pensar, por exemplo, na narração pelo teclado. Por quê? Porque se eu tenho um aluno que vai usar um leitor de tela, eu preciso oferecer a ele a navegação pelo teclado. Então, assim, a gente tem alguns meios, né, que não são complicados de permitir que, por exemplo, eu consiga passar de um título para outro, consiga entender que existe uma lista, né, a partir de um determinado título. Então, assim, a navegação pelo teclado, ela é associada a outras facilidades que a gente pode inserir num documento que vai diminuir as barreiras, por exemplo, para uma pessoa que vai usar um leitor de tela. Uma pessoa, por exemplo, que tem baixa visão, a gente, não só para quem tem baixa visão, né? Mas assim, é importante que a gente utilize uma boa relação de contraste. E aqui a gente traz uma imagem, né, do que seria interessante em relação a uma boa relação de contraste, por exemplo, a cor do fundo com a cor fonte. E aí a gente também traz aqui um outro exemplo onde você não tem uma boa relação de contraste, né? Por exemplo, se eu tenho um fundo vermelho com a fonte azul. Fernando, você quer fazer alguma pergunta? Não. Não, perdão. Uma outra questão interessante da gente ficar atento é usar fontes que não tenham serifa. Serifa, se vocês olharem nessa figurinha aqui do lado, são esses detalhezinhos na letra, tá vendo? Em relação a uma outra fonte sem serifa. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de fontes que não têm serifa, e embaixo, e aí vocês repararam, eu coloquei o nome da fonte já configurado com a fonte. Veja como que é diferente as curvaturas. Isso também influencia na hora da gente poder fazer a leitura, né? Seja para uma pessoa com baixa visão, seja uma pessoa, né, que que use óculos mesmo, ou seja para uma pessoa vidente, dependendo do tamanho da letra, dependendo do tamanho da fonte, né? Isso também vai influenciar na leitura. Um bom exemplo, né, Ivne? É a gente mesmo. A gente está lendo à noite, cansado, né? Ficou o dia inteiro trabalhando, ou né, já está tarde, e você pega um livro para ler, o livro está com a escrita com serifa, né? A fonte é serifa. Logo a gente está cansado, a leitura não rende, por quê? Porque uma letra emenda na outra. Esse detalhe, essa puxadinha no ar ali, né? Essa voltinha, ela vai emendando na outra e vai cansando a nossa vista, assim como cansa a nossa vista, né? E nós somos videntes, às vezes no máximo a gente tem, né, uma vista cansada. Imagina uma pessoa que tem baixa visão, é mais cansativo ainda, e a energia que despende para fixar os olhos ali, para tentar entender, é muito maior. Então, o tempo de leitura é muito maior, o desgaste cognitivo é muito maior. Então, a gente sempre recomenda como é sustentável para o aluno e economicidade, né, no tempo de leitura, é não usar serifa, porque ele tem um acesso mais rápido, mais autonomia e tem uma produtividade melhor, né? Sim, sim. Uma outra questão é a questão da linguagem, né? A gente
sempre deve optar por uma linguagem simples, uma linguagem mais objetiva e clara na hora de produzir os documentos, né? Uma questão importante também é de você ter uma alternativa, né, de áudio e vídeo, por exemplo, ter uma legenda, ter uma transcrição textual, ter uma tradução em libras, né? Alternativas que a gente possa oferecer para áudio e vídeo. Então, assim, eu tenho um áudio, né? Mas como é que eu vou tornar esse áudio acessível para uma pessoa que é surda? Então, eu posso ter aí uma transcrição, ou eu posso ter um vídeo com a tradução em libras daquele áudio. Ou eu posso ter um vídeo, né, e ter uma audiodescrição, enfim. A gente pode ter várias opções, perdão, para o vídeo não. Para o vídeo também, né, mas para a imagem também uma audiodescrição para as pessoas que são cegas, né? E quando possível, deixar essas alternativas no texto, no material produzido, para que o leitor ele faça a escolha, né? Às vezes a gente pensa em fazer a escolha para o leitor. Eu vou produzir, vou colocar essa alternativa porque eu acho que ela é melhor. A gente não sabe por que o outro é melhor. Então, na verdade, eu coloquei uma imagem por exemplo, essa imagem eu preciso descrever ela, então eu coloco a descrição, ou também eu posso colocar, se é um material digital, eu posso colocar uma audiodescrição. Pode colocar, então coloca a descrição em texto e a audiodescrição. Tem pessoas que vão optar pela audiodescrição e tem pessoas que vão optar pela leitura passa o leitor de texto e vão optar pela leitura, o leitor de tela ler o texto escrito. A questão da descrição das imagens, que vai muito nessa linha, né? Então, é importante, principalmente, na verdade, para todas as imagens, mas, e aí é uma outra reflexão, né? Que eu fui aprendendo, pessoal. Se a imagem não influencia num conteúdo que você quer transmitir, ela é uma imagem simplesmente para enfeitar, é necessário a gente refletir e ver se realmente é importante que a gente insira a imagem, né? Por quê? Porque se eu coloco uma imagem, é importante que tenha uma descrição daquela imagem. Se aquela imagem ela quer transmitir um conteúdo, é imprescindível que aquela imagem seja descrita para que todos possam acessar, né? Inclusive as pessoas cegas, porque elas vão usar um leitor de tela. Chegou na imagem, o que tem ali, né? Então, você vai ter que ter uma descrição daquela imagem, contextualizando o que tem naquela imagem. Você queria falar, Alice? Então, Ivna, a gente precisa sempre lembrar que quando a gente vai usar uma imagem, a gente tem que se perguntar se ela tem uma intencionalidade pedagógica ou ela é puramente estética, né? Se ela tem uma intencionalidade pedagógica, no caso, ela tá representando, ela está trazendo mentalmente uma representação de um dado conteúdo que está sendo trabalhado, de um dado conhecimento que está sendo trabalhado, por exemplo, conteúdos de física, de matemática, se ela é importante, né? Então mantém. Agora, se ela é decorativa, é desnecessário. Às vezes você pode usar uma pequena frase ou um pequeno texto, uma oração, e traduzir aquilo que você gostaria de comentar, né? Ou de motivar o seu aluno. Às vezes é uma imagem só de motivação, de incentivo, e motivar o seu aluno com o texto. No caso de pessoas, aí é bom fazer um parênteses, no caso de pessoas com algum tipo de deficiência intelectual, a imagem é muito importante. E ela deixa de ser ela tem um caráter estético, decorativo, para ter um caráter representacional. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um planejamento e vai usar a imagem para pessoas,
tanto pessoas com alguma deficiência intelectual, pessoas surdas, a imagem ela tem um caráter pedagógico, ela tem uma intencionalidade pedagógica, ela deve ser preservada, mas ela deve ser muito bem escolhida, porque também a intencionalidade ela tem que ser clara e tem que ser objetiva. Ela tem que acompanhar também a ideia de linguagem simples e clara. A imagem também tem que refletir uma linguagem simples e clara com que eu estou tratando aquele conteúdo, para ela não confundir o aluno. Eu vou dar um exemplo. A gente está com um aluno com diagnóstico de autismo e a gente está fazendo um trabalho bem importante com ele. Para não confundir o aluno a partir da linguagem que a gente está usando no trabalho com ele, que é uma linguagem simples e clara, né? A gente está também trazendo imagens simples e claras, representacionais do conteúdo que está sendo trabalhado, para ele fazer o pareamento, as associações, para que haja a compreensão do conteúdo trabalhado. Não estamos trazendo imagens decorativas, sem intencionalidade pedagógica, para não confundir, não desviar o nosso objetivo, que é que ele aprenda a entender o conteúdo a partir da associação das imagens com a função, com a funcionalidade, a função e o objetivo daquele conhecimento. Uma outra questão que é relevante também é a questão da gente usar cada elemento, né, de um editor de texto, de uma apresentação, enfim, com o seu propósito mesmo. Então, se eu tenho os estilos, né, estilo de parágrafo, título, eu vou utilizar os estilos, né? Se eu quero fazer uma lista, eu vou usar itens de lista. Se eu quero fazer uma tabela, eu vou usar dados que são necessários estarem numa tabela. Não vou colocar um texto numa tabela. Então, eu vou usar os estilos com os elementos, né, dos editores com os propósitos corretos, porque isso também ajuda na hora da navegação, né, na navegação no documento, no próprio entendimento do conteúdo que se deseja transmitir. Isso é importante, né? Muito importante. E aí a gente finaliza esse tópico, né? E entra num outro conceito que também é apresentado pela lei, que é o conceito de barreiras. Você quer falar para a gente, Larissa? Sim. Então, né, a gente fala de acessibilidade, né, acesso a quê, né? A gente fala, né, quais são os tipos de acessibilidade que a gente tem, mas a gente hoje só fala em acessibilidade, né? A gente só busca trabalhar acessibilidade porque a gente identifica na nossa sociedade ainda vários tipos de barreiras, né, que impedem o acesso a tudo por todos. E na Lei Brasileira de Inclusão, né, essa definição de acessibilidade, ela é muito clara, né, para que a gente possa entender a nossa busca por acessibilidade é porque ainda a gente precisa estar nós precisamos estar atentos, observando, identificando e tentando remover ou diminuir o impacto dessas barreiras na vida das pessoas, né? Então, ela define o seguinte, que barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos. A acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros. Esse é um movimento que a gente tem que fazer constantemente, identificação dessas barreiras, né, para que a gente cada vez mais consiga removê-los, dando acesso a todos, criando objetos, estratégias, experiências mais acessíveis para que essas barreiras sejam acessíveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente não consegue criar acessibilidade ou dar acessibilidade, criar experiências acessíveis, criar materiais, produzir materiais digitais acessíveis, né? Ou criar tecnologias assistivas que possibilitem acessibilidade, se a gente não identificar essas barreiras.
Então, cada vez mais que a gente vai identificando, vai criando protocolos de identificação, a gente vai criando, vai tendo demanda e vai criando cada vez mais acessibilidade. Muito recentemente, aqui no IFES, né, num dos nossos campos, próximo ao campus CEFOR, a gente observou que a criação de um protocolo de observação pelos professores das salas de aulas comuns, né, salas de aulas regulares, sobre aquilo que parecia barreira para os alunos, né, seja alunos com deficiência ou alunos, né, com desenvolvimento típico, mas principalmente alunos do EJA, alunos com idade avançada, né, e tudo mais, quando foram identificando e foram discutindo um pouco disso, as possibilidades de criar estratégias acessíveis foram aumentando. Então, a sala um pouco mais iluminada, situações de quadro, material digital um pouco melhorado, ampliado, e coisas muito simples que acontecem que a gente, às vezes, se não identifica, a gente não transforma aquilo que já está aí, que já existe, num material mais acessível. Então, é importante essa identificação, é importante conhecer o conceito, saber que essas barreiras existem, que elas precisam ser identificadas para que a gente produza materiais acessíveis. E aí, a gente traz, né, uma figurinha que são as categorias de barreiras que estão descritas, né, lá na Lei Brasileira de Inclusão e vão muito ao encontro, né, daquelas dimensões da acessibilidade. Então, a gente tem as barreiras que são urbanísticas, arquitetônicas, as barreiras existentes nos transportes, né, as barreiras que vão estar relacionadas à comunicação e à informação, aquelas que são atitudinais e aquelas também que são tecnológicas, como a gente estava falando, né? Um documento onde eu tenho imagens que transmitem conteúdos, por exemplo, e elas não estão descritas, é um documento com barreiras. Eu não estou dando a oportunidade, né, de todos terem acesso àquele conteúdo, por exemplo. Ok? Então, como a Larissa falou, né, é importante que a gente procure identificar essas barreiras. E resumindo aí um pouquinho do que a gente falou até agora, nós vamos trazer para vocês um material, talvez alguns já tenham tido acesso, produzido, né, pelo setor de comunicação do CEFOR, é uma parte de uma série que chama Acesso Liberado, que está disponível no Instagram. Então, nós trazemos uma parte dessa série, né, de acesso liberado, que fala justamente de uma maneira assim, mais simples e objetiva sobre todos esses conceitos que a gente discutiu até agora. Você consegue colocar aí o link, Mariela? A minha internet está ruim. Tá. Alguma de vocês consegue compartilhar a tela de vocês? Claro. Sim. Para vocês. Sim. Espera aí que eu pego aqui. Mandei no Zap já direitinho agora para você ir. Enquanto a Ivna coloca, essa imagem que está projetada aqui, pessoal, é a imagem de um curso que eu, Ivna e Mariela, duas professoras, assim, que tem muita disponibilidade de tempo, né, e que no início da pandemia fomos desafiadas a criar um MOOC sobre acessibilidade e tecnologia, então nós criamos um MOOC a maio do ano passado, né, meninas? Sobre acessibilidade e tecnologia, está na nossa plataforma de MOOCs do CEFOR e IFES. A gente também vai disponibilizar o link para vocês. E é uma proposta de trazer um pouco de conhecimento, um pouco de experiência, né? Sobre o que a gente falou aqui para vocês hoje, mas de uma maneira sistematizada de como ter acesso a isso. Como eu estava falando,
Essa é uma série, né? Mas eu não sei como é que foi denominado, Larissa. Vocês denominaram de outra forma? Então, esse projeto, Ivna, é um projeto bem interessante. A gente, o NAPNE do CEFOR, que é o Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência, ele sempre se sentiu desafiado a movimentar um pouco essas discussões, né? A gente é mais desafiado ainda por ser um centro de educação à distância, né? E temos sido muito estimulados a ajudar o IFES como um todo na questão da acessibilidade, principalmente agora em tempos de pandemia, o uso das tecnologias educacionais, né, e o acesso ao ensino remoto cresceu muito. E aí a nossa design gráfica, né, em conversa comigo, pensou e a gente foi articulando algumas coisas. E uma forma que a gente encontrou foi dar acesso a essas informações que a gente já tinha, né? E aí a gente foi buscando no MOOC, coisas que a gente já tinha produzido, nas redes sociais. E a gente observou que uma rede social que tinha muito acesso, que a gente observava que tinha muito acesso, era o Instagram. E aí ela foi criando. Então, a cada semana, o que a gente tem chamado de formação por drops. A cada fim de semana, a cada sexta-feira, a gente lança um drops desse projeto, chama Acesso Liberado. Então, acesso liberado à formação, acesso liberado ao conhecimento. E a gente vai falar de acessibilidade, vamos falar de acessibilidade. É uma série, se eu não me engano, a gente está no na nona parte, e a gente começou a lançar sem a tradução, porque como a gente tem uma demanda muito grande de tradução no Sephora, a gente não conseguiu lançar junto com a tradução, mas a gente já acelerou a tradução, então agora a gente também está com ele disponível, está começando, grande parte já está disponível traduzido também. E é bem legal, são drops mesmo, são imagens com algumas informações sobre, né, como dar acessibilidade. E aí o texto, como vocês podem perceber, é um texto bem dialogado, né? Quando o termo acessibilidade surge na sua mente, você imagina, né? E aí traz o conceito que nós já discutimos, mas de uma forma mais, assim, mais leve, né? E enfatizando aquilo que a Larissa falou, né? Essa acessibilidade, a questão do acesso aos espaços, mobiliários, transporte, tecnologias, tudo isso com segurança e autonomia, né? Então, explica, né, de uma forma mais simples, né? Não basta ter acesso, né? Você precisa ser capaz de fazer isso com segurança. Autonomia é importante, ela impacta na autoestima, né? Então, isso para a gente é muito, muito importante da gente, né, entender que a gente precisa pensar nessa questão da autonomia, pensando também na autoestima, né, da pessoa, que quando não tem acesso, como é que ela fica, né? Traz também, né, a questão relacionada à acessibilidade digital, né? E aí explica, né, que vai da possibilidade de você dar um zoom numa página, até de recursos mais complexos como o VLibras, que pode traduzir, né, o texto para Libras. Explica a questão da acessibilidade, né, que a gente não tem uma acessibilidade que é total, mas a gente pode derrubar as barreiras, pode diminuir os obstáculos, seja, né, um obstáculo que é de atitude, ou seja, um obstáculo que realmente é um obstáculo tecnológico, um obstáculo de acesso. Aqui, né, ele traz outros exemplos em relação à acessibilidade digital, por exemplo, né, a questão dos fundos decorativos, dos textos, né, perdão. Da questão dos contrastes, do aquilo que a gente estava falando, do estilo da fonte, não só, mas também do tamanho da fonte. Então, são coisas assim bem pontuais, mas que eu acredito que sejam muito relevantes. Então, assim, nós convidamos vocês a entrar no Instagram do CEFOR e dar uma olhada nesse projeto, né?
para que vocês também possam ter acesso a esse conteúdo que foi preparado com bastante carinho, que é um conteúdo que está bem objetivo, né? E muito simples. Então, e aí termina aqui, né? Se você conseguir compreender que a acessibilidade deve pensar em todos e que as barreiras não atrapalham apenas as pessoas com necessidades específicas, então vamos encerrar essa semana com a sensação de dever cumprido. Então, como a Larissa falou, né? São drops de formação. Eu peguei esse exemplo da 3, que era mais específico em relação ao que a gente vinha conversando, mas fica o convite para vocês acessarem os outros 8 que estão disponíveis no Instagram do CEFOR, ok? Eu brinco, Ivne, que quando a gente compartilha na sexta-feira, é a hora que eu falo assim, sextei. Agora minha semana terminou com chave de ouro. É um projeto muito legal, muito interessante. A gente entendeu que era uma forma de levar conhecimento, fazer formação, mas sem às vezes sem esse rigor, né, que tem muitas vezes afastado as pessoas da academia. É claro que o trabalho ele é muito cuidadoso, todo o trabalho que a Giovana faz de consulta aos nossos materiais, então isso também a gente preserva bastante. Antes de lançar, ela manda para mim, eu faço a avaliação do material, depois passa por toda a revisão do texto, né? A obra de arte, é clara, dela, maravilhosa, mas é uma forma da gente trazer a formação também, né, num outro espaço, num outro contexto. E é o Drops, por quê? Porque ele é mais leve, ele é um pouco mais rápido, né? Às vezes as pessoas não estão tendo tanto tempo para buscar essas formações. E essa informação, da forma que vem, pode chamar atenção e pode responder algo mais de imediato e ser importante para aquele sujeito naquele momento, né? Então, foi essa a intenção. Como a Ivna falou, a gente convida vocês, façam uma visita ao Instagram do CEFOR, IFCEFOR, que lá vocês vão encontrar a série todinha. E outras coisas mais, né? Ontem foi lançada, né, a questão da sustentabilidade, né? Vamos ter uma outra série, né? Bom, dando continuidade, a gente traz também o conceito do desenho universal, né? Que, na verdade, ele está presente na lei, né? Mas é um conceito muito abrangente, no sentido de que ele vai pensar, né, os produtos, os ambientes, programas e serviços de maneira a atender a todas as pessoas, aí sem necessidade da gente adaptar. Então, ao invés de eu fazer uma adaptação, por exemplo, num edifício, quando existe todo o planejamento arquitetônico, planejamento de engenharia, por exemplo, de um edifício, ele já é pensado dentro de um conceito, que é o conceito do desenho universal, que vai atender a todos. Então, essa é a questão, né, que trata o desenho universal, de tornar as coisas mais fáceis, mais convenientes, mais seguras para todos. Para a pessoa que tem idade reduzida, idoso, para uma gestante que está empurrando um carrinho de bebê, por exemplo, né? Então, assim, que ela tem que cuidar dela, do carrinho dele, enfim. Essa é a proposta do desenho universal. E esse conceito, ele foi incorporado na perspectiva da aprendizagem. E aí a gente tem o desenho universal para aprendizagem, né? Que, né, aportuguesando, a gente tem a sigla DUA. Que é o quê, né? Essa proposta do desenho universal? É permitir acesso de todas as pessoas ao currículo, independente das condições dessas pessoas, né? Lógico, respeitando as particularidades, né? Respeitando os talentos de cada aluno, e aí a gente vai trabalhar essa proposta de que maneira? A partir das estratégias pedagógicas, das estratégias didáticas, do uso de tecnologias,
incluindo tecnologia assistiva, né, se necessário, nesse contexto. E aí, quando a gente fala do desenho universal para aprendizagem, a gente está dizendo hoje nós estamos dizendo hoje, né, de se pensar o currículo para todos. Eu gosto muito de dar um exemplo, né, materializar com um exemplo. Um currículo hoje, nada mais é do que um projeto de vida, né? É uma pista de corrida. Todo mundo tem o direito de percorrer, todo mundo tem que ter um projeto de vida. Só que cada um vai percorrer de acordo com o seu ritmo, com as suas especificidades, com as suas condições. Eu não posso tolher uma pessoa a percorrer a trajetória da vida dela ou percorrer uma pista, fazer uma pista de corrida, só porque ela não tem uma bicicleta, ou ela não tem uma Ferrari, ou ela não tem uma moto, ou ela não tem um carro. Eu tenho que pensar na pista de corrida para as diferentes condições que o sujeito tem. E aí, na escola, a gente tem que pensar nessas diferentes condições. E o projeto pedagógico da escola, o currículo da escola, tem que prever práticas, metodologias, para que todos os sujeitos com essas condições participem. Não é pensar que vai chegar na escola os sujeitos que só têm uma única condição. Vai chegar na escola os sujeitos com diferentes condições. Então, eu tenho que ter diferentes estratégias. Eu tenho que ter na cartola ou na manga diferentes práticas pedagógicas, diferentes metodologias, né? Usar tecnologias diferenciadas, sejam elas assistivas, sejam elas digitais, sejam elas tecnologias mesmo, né? Do dia a dia, como um jogo, como um objeto qualquer, um cabo de vassoura, um guarda-chuva, o que quer que seja, eu tenho que ter essas estratégias para fazer com que todos possam participar da mesma experiência do conhecimento e tendo as mesmas oportunidades de interagir com o conhecimento. Então, no desenho do currículo para aqueles sujeitos, eu tenho que pensar em todos acessando esse currículo. Então, as práticas têm que ser práticas para todos. E aí, a gente traz para vocês, né, os princípios que o desenho universal de aprendizagem, ele nos apresenta. Eu vou compartilhar aqui a tela novamente. Nós não vamos entrar nos detalhes, porque eu acho que é importante que a gente tenha um momento aí, um momento já encaminhando para o final, né? Agora, para a gente poder conversar, para vocês perguntarem. Então, assim, só mesmo para mostrar para vocês que, assim, uma proposta onde você tem uma organização a partir disso que a Larissa estava falando, né? Da gente poder apresentar, ter múltiplas formas de apresentar, né? Trabalhando a questão de você ter opções para trabalhar a percepção, né, do conteúdo, ou seja, a personalização na apresentação de uma informação, ou alternativas à informação, né, auditiva, informação visual, enfim. A gente deve ter múltiplas formas de expressão. Por exemplo, eu posso dar formas diferenciadas para o meu aluno responder a uma determinada atividade. Eu tenho também que trabalhar formas diferenciadas para envolver esse meu aluno, para motivar, para permitir que ele consiga, né, desenvolver as suas capacidades, superar as dificuldades, enfim. Então, a gente tem aqui um conjunto, né, de princípios que vão estar norteando essas ações, essas estratégias pedagógicas, didáticas dentro da sala de aula, ou seja, elas precisam ser consideradas na hora que eu vou fazer o meu planejamento, seja da aula, seja do material, eu preciso considerá-las, ok? Todos esses materiais, pessoal, vão estar disponíveis depois lá na sala do aperfeiçoamento, tá? A apresentação com os links, e aí vocês podem ter acesso. Eita, já tá lá, né? Que coisa boa. Ciência no máximo. Esses professores são ótimos, né? Rafael e Mariela, ó, são maravilhosos. E aí, como eu falei, né, já encaminhando para o final, a gente fala um pouquinho da questão da tecnologia assistiva, né, ou ajuda técnica.
Na verdade, a gente tem aí o conceito que está presente na lei, né, de produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços, né, que vão objetivar a promoção de funcionalidade relacionada a uma determinada atividade ou a participação da pessoa. Repare, pessoal, que sempre tem a questão da autonomia, né? Então, acessibilidade, como a Larissa falou, está relacionada à autonomia. E todas as questões que estão envolvidas nesse escopo da acessibilidade também se relacionam à autonomia, à independência, à qualidade de vida. Então, assim, a tecnologia assistiva, a gente pode dizer que ela vai se diferenciar das demais tecnologias por essa finalidade específica, né? Explícita, na verdade, de dar maior autonomia, permitir a participação e a inclusão das pessoas, né, com deficiência, das pessoas idosas, das pessoas que têm alguma limitação, ok? Quer complementar alguma coisa, Larissa? Não, é isso mesmo. E cada vez mais a gente tem observado, né, Ivna, que as pessoas estão entendendo a tecnologia assistiva como um direito da pessoa, né, com deficiência, uma pessoa com uma demanda, uma demanda específica, né, para que a funcionalidade dela melhore, para que ela fique cada vez mais autônoma e mais independente na interação dela com a sociedade. E aí a disponibilidade de produção, a disponibilidade de acesso, seja em espaços públicos e privados, tem aumentado desse tipo de tecnologia assistiva, né? Então você vai, por exemplo, no espaço público, tem cadeira de roda, você vai num outro espaço, tem acesso a um objeto que aumenta o objeto, né? Consegue reproduzir o objeto num tamanho diferenciado. Então, a gente tem observado cada vez mais que as pessoas têm entendido que a pessoa tem direito a uma ajuda técnica, à tecnologia assistiva, e isso tem garantido aos sujeitos cada vez mais autonomia e independência. E, gente, garantir autonomia e independência a esses sujeitos, para a nossa sociedade, é um ponto muito positivo, porque a circulação deles na sociedade, a participação deles na sociedade aumenta muito. E essa circulação e essa participação traz um retorno social muito grande, social, cultural, político e econômico, né? Aqueles sujeitos que muitas vezes estavam à margem, eram outsiders na nossa sociedade, se tornam sujeitos dentro da sociedade, participativos, e isso gera cultura, isso gera participação social, isso gera participação política, isso gera economia, renda e assim por diante. Então, é um ciclo que vai se movimentando, é uma roda que vai se movimentando. E isso se deve, muitas vezes, ao reconhecimento, né, da demanda que esse sujeito tem, da eliminação de barreiras, da acessibilidade e, né, da disponibilidade de tecnologia assistiva, cada vez mais acesso a ela e até a criação de tecnologia assistiva a baixo custo, acessíveis para que todos possam ter, né, disponíveis. E aí a gente traz aqui algumas opções para depois vocês poderem navegar, né, de objetos de aprendizagem, de softwares educativos, para vocês poderem acessar, olhar com calma. São sugestões também de materiais para consulta. Então, vocês têm muito material para se divertir e para poder aprofundar os conhecimentos na questão da acessibilidade, né, e aplicar esses conhecimentos associados aos conhecimentos que vocês estão trabalhando no curso de design na produção de materiais digitais. Ok? Uma outra questão... É uma diversão enorme, né, Ivna? Porque se a gente que trabalha na área, passa um tempão se divertindo, mexendo, e fica fuçando e querendo mais, imagina, né? Quem está começando agora vai se divertir e muito.
E uma outra questão que a gente traz como sugestão, que a professora Mariela já falou, que já colocou até aqui no bate-papo, né, é a questão dos MOOCs, né? O Sephora possui uma plataforma, né, de cursos abertos. Lá nós temos o curso de acessibilidade e tecnologia, para vocês poderem também tendo interesse, né, de estar se aprofundando. Esses cursos são cursos sem tutoria, então você se inscreve na plataforma e aí você vai estar fazendo o seu curso. Esse curso é um curso de 60 horas. Tem o Educador Make, tem o Gamificação no Moodle, tem, enfim, uma diversidade de cursos para vocês poderem, né, aprofundar aí na temática, né? Não só da acessibilidade, mas também da educação à distância e de ferramentas que possam ser aplicadas no contexto educacional. E lembrando que é uma área que cada vez mais cresce, né? Que demanda a gente ter conhecimento, a gente conhecer e a gente saber fazer, né? Produzir material digital acessível. Não só porque hoje a gente tem esses sujeitos, pessoas com deficiência acessando, mas porque a nossa sociedade ela tem envelhecido, então cada vez mais, né? A gente tem pessoas idosas com demandas específicas, né, do desenvolvimento, acessando materiais digitais e que vão consumir esses materiais. E como que a gente vai fazer? A gente precisa produzir esses materiais, né? Então é isso. E nós agradecemos. Agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, enfim, a gente está à disposição. Meninas, muito obrigada, então. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se a minha internet vai permitir isso tudo, né? Mas primeiro eu queria agradecer vocês duas pela... Eu falo, nem é aula, né, Rafael? É show que elas dão pra gente. Mas eu falo assim, eu faço questão que num curso de design educacional, em qualquer momento esse assunto tinha que ser abordado e abordado com uma profundidade que eu achei que vocês aqui foram brilhantes, como sempre, né? Com o que vocês trouxeram para a gente. Eu falei, eu já aprendi muito mais hoje com vocês, foi todo dia eu aprendo, eu sou apaixonada pelo assunto, gente, então eu tenho tentado melhorar sempre a minha prática enquanto professora e graças a essas duas meninas. Então, nem sempre eu consigo, né? Elas me puxam a orelha, mas eu sou uma estudiosa e não me canso de estudar, porque eu falo, né? Nós temos sim que atender a todo mundo. E a Larissa me ensinou, eu e Ive, nós somos as alunas de práticas pedagógicas, né? Você falou dos sujeitos, aí são diferentes, e isso que é legal na vida, Larissa, é isso que vale a pena, porque se fosse todo mundo igual, ia ser uma chatice a nossa vida. Então, assim, agora eu já preparo a minha aula querendo saber, querendo promover essa diversidade, querendo atender todo mundo, querendo... e eu achei muito legal quando a Ivna falou, vamos colocar, né, tentar... eu nem lembro muito bem o termo que você falou aí, Ivna, mas que eu achei interessante. Aqui na nossa disciplina, a gente falou, nós aprendemos de formas tão diferentes, e a gente até discutiu isso na nossa semana passada, aqui na nossa disciplina, e eu achei muito legal, porque eu falei com eles, né? Eu adoro colocar, às vezes, imagens, né? Mídias diferentes e tal, e aí eu comecei, depois que vocês... começaram a influenciar a minha vida, a perceber que eu colocava algumas imagens que, quando vocês me mostraram que eu tinha que áudio descrever essas imagens, eu comecei a perceber que aquelas imagens não tinham nenhum significado. Aquelas imagens para o meu, para realmente para o meu material, aquilo ali não era interessante, porque realmente... Para que eu estava colocando aquilo ali, até pedagogicamente. Então, assim, depois do que eu comecei a trabalhar com vocês, independente, você até perguntou, nós temos algum aluno né,
você tem alguma diversidade aqui para atender e tal, né? No começo da nossa aula. Mas eu tenho sim, até porque eu tenho que me preocupar até com o meu material, independente do que eu esteja pensando em preparar, eu preparo para atender todo mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer e sempre, né? E sempre querer atender todo mundo. Eu acho que esse é o recado que vocês passaram para a gente e de uma forma muito, muito brilhante. Eu queria agradecer vocês tão ocupadas, mas que vieram bater esse papo conosco. Então, É sempre um prazer, Mariela, vir conversar com você, né, nas suas turmas, agora com o Rafael, antes era com o Teté, agora Rafael. Eu acho que Ivna compartilha comigo da mesma opinião. É sempre bom falar, né, Ivna, sobre acessibilidade, né, falar um pouquinho né, desse público que por muito tempo ficou aí à margem. Mas a gente hoje já não fala mais só de um único público, né? A gente fala de acesso para todos. A gente fala de uma preocupação que já não é só mais minha, da Ivna, é sua, é do Rafael, porque a gente tem visto que todos nós vamos, ao longo do nosso desenvolvimento, nos transformando, nos modificando e criando novas demandas no nosso desenvolvimento, sejam demandas físicas, cognitivas, sensoriais, né, afetivas e assim por diante. E a gente precisa criar estratégias para lidar com essas demandas, né? No nosso caso aqui, em relação à produção de material digital, eu acho que ela está mais gritante, principalmente hoje, que a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo um momento de distanciamento físico, distanciamento social, né? As pessoas estão tendo muito mais acesso. Como eu citei, a gente está vivendo muito mais tempo, a gente vai envelhecer, a gente vai ter mais acesso à informação, né? A revolução tecnológica aconteceu, a era da informação está aí, a tecnologia, a internet chegou para ficar e a gente vai envelhecer, nós vamos ter demandas, é preciso que a gente se prepare para nos tornarmos velhos de 70, 80 anos, que vamos ser muito produtivos na internet, produzindo material. Mas eu não vou conseguir mais ler, eu já não estou conseguindo, gente. Eu confesso que meu óculos está aqui paradinho, tá? Mas eu não vou conseguir ficar aqui. Eu vou precisar de material, que pessoas produzam materiais mais acessíveis, audiobooks, linkem, façam vídeos e tudo mais acessíveis. Então, a gente está se preparando para isso. É essa a demanda. E tanto a pessoa com deficiência como qualquer outra pessoa vai se beneficiar disso, porque é essa sociedade que a gente está vivendo, essa sociedade que está se transformando. Então, acho que é um pouco dessa mensagem que a gente está trazendo, da necessidade da gente se preparar. E eu acho que o exemplo que a Ivna trouxe lá do prédio, né? A gente, por muito tempo, construiu um prédio para uma família ideal, para um sujeito ideal, não foi? Aí, se alguém ficasse velho, sofresse um acidente, aí se dava um jeito na casa e no prédio, né? Colocava uma rampa na casa, se colocava uma coisa, quebrava a porta, largava a porta porque tinha que passar. Sempre se dava um jeito. Hoje a gente já pensa, quando você vai comprar uma casa, quando você vai ver um apartamento na planta, você já pergunta para a construtora, é acessível? Qual a metragem das portas? O banheiro já prevê isso? Parará. A sociedade está se preparando para isso. E não é porque, né, assim, a gente sabe que tem pessoas com deficiência por aí, com mobilidade reduzida, porque isso vai acontecer, isso é recorrente. Não dá para modificar lá nos 45 do segundo tempo, não. A gente precisa transformar isso agora. Então, a gente está falando de transformar agora. Eu não acho que seja tardio, muita gente acha que é. Mas é porque a revolução aconteceu tardiamente, a gente está acompanhando a revolução toda, e é agora que ela se deu. Mas então, se a gente está aí, ela está acontecendo, vamos transformar. E até aproveitando, Mariela, respondendo a pergunta do Rubens lá na frente, lá atrás, né? Sobre a legislação, se existe um incentivo, Rubens, você me fez lembrar, e bem pouco tempo eu recebi no WhatsApp do grupo de professores do Prof. EPT um edital. Eu só não estou me lembrando de qual agência, mas era ligado a alguma agência do governo, dizendo sobre
um edital sobre propostas de incentivo para produção de material acessível, tecnologias, alguma coisa. Eles estão muito preocupados, sim, com a busca de produção de recursos, de acessibilidade, estão lançando editais e tudo mais. Mas o que eu tenho visto, fora essas questões de legislação governamentais, é que as instituições elas estão buscando muito formação para os seus profissionais. E aí eu vou dizer de dentro, né? O nosso instituto aqui, ele tem se preocupado desde que eu cheguei. Eu acho que eu sou a mais bebê desse grupo, né, Mariela? Desde que eu cheguei, a gente tem tido uma demanda de formação muito grande. As meninas que estão aí sabem, eu fui a primeira professora de educação especial que chegou no IFES. De lá para cá, eu acho que eu nunca parei, né? Eu cheguei em julho, em setembro eu estava viajando fazendo formação. Acho que eu nunca parei para ficar. Acho que parei agora na pandemia, né? Então, assim, nem agora, né? Tem buscado muita formação no sentido de uma formação de longa duração, nós temos aperfeiçoamentos, formações de curta durações, como os nossos cursos FIX, formações mais rápidas, massivas, como os MOOCs que a gente tem aí, e formações em contextos. A gente tem tido muitas formações para que os professores sejam professores da educação básica, do ensino superior, eles tenham conhecimento e experimente esse conhecimento no dia a dia na sala de aula, entendeu? Na produção de materiais acessíveis para as suas disciplinas, no planejamento pedagógico para as suas disciplinas. Eu dei um FIC de adequações curriculares para a educação, na perspectiva da educação especial, na perspectiva inclusiva, e eu tive, foi surpreendentemente, eu tive muitos alunos do próprio Instituto que eles vieram principalmente da área de exatas, querendo saber como fazer uma leitura mais acessível dos planejamentos deles, né? E foi muito interessante estabelecer esse diálogo de que dá para fazer essa leitura, dá para repensar aquele material, aquele plano de disciplina, plano de ensino, dentro dessa perspectiva. Então, eu acho sim que a gente tem buscado. A legislação coloca a necessidade dessa formação, ela tem incentivado essa formação por diferentes vias. Eu acho que ela não tem acompanhado a execução dessas formações, isso eu acho que ela não tem acompanhado, mas eu vejo que várias instituições têm buscado. Os grupos dos quais eu participo nacionalmente têm se movimentado para que essas formações ocorram. Oi, pessoal. Eu posso só me despedir rapidinho, é porque eu tenho uma aula agora, tá bom? Bom, essa palestra, pessoal, tem uma relação direta com a atividade 4, que é o planejamento, na verdade, da animação. Inclusive, ela é referente à acessibilidade digital, que vocês estudaram lá sobre documentos de texto, apresentações de slides, documentos no formato PDF. Inclusive, a Larice e a Ivna, elas foram muito categóricas em explanar, explicar e também esclarecer alguns desses aspectos de acessibilidade. Falar um pouco sobre navegação, descrição, tipo de letra, linguagem simples e clara. Inclusive, vocês estudaram no material também alguns aspectos referentes à legenda, a transcrição textual também, acho que vocês viram também no material. Então, essa palestra veio para complementar os estudos dessa semana, e acredito que os trabalhos de planejamento da animação dessa terceira semana, eu acredito que vai ser muito legal, a partir, inclusive, dessa palestra riquíssima, tanto com Ivna e Larissa. Eu peço licença, tá bom, pessoal, a todos vocês, me desculpa por ter aqui agora, é porque eu vou ter às 8h30 agora uma avaliação em outra sala, tá bom? Abraço, até breve, tá?
Tchau, Rafael. Obrigada, então. Complementando o que a Larice disse, né, e a Ivna, né, até respondendo, eu falei que eu me sinto enquanto até gestora, né, falando ao Rubens, né, eu me sinto obrigada, a legislação me obriga, tá, gente, a fazer formação, a buscar, eu me sinto obrigada. Então, assim, como as meninas falaram, eu tenho acesso a cursos, hoje em dia eu me obrigo a fazer esses cursos, eu me obrigo enquanto professora a correr atrás e eu me obrigo enquanto professora a tentar fazer e melhorar os meus materiais para os meus alunos, né? Óbvio que eu também estou num processo e que eu tenho muito a melhorar, né? Mas, assim, nós disponibilizamos, Ive, nessa disciplina, aquele nosso livro de mídias, em que é um livro bastante acessível, né? Um livro que tem audiodescrição, um livro que a gente já tomou um cuidado bem maior para a criação, né, dele e que os meninos estão tendo acesso agora, né? Por exemplo, no MOOC nosso, né, o nosso MOOC tem, né, todo um conjunto de, ele tem toda uma tradução para Libras, né? Todo o MOOC é traduzido, então também, né, um esforço que nós fazemos, né, porque nós queremos atender isso também, né? Acho que é só uma complementação. Mais alguma questão? Gente, a Letícia tá aqui, que legal! Tô aqui, Larissa, tô aprendendo. Tudo bem? Beijão. Ah, meu Deus, você já começa, a Larissa conhece Eu sou pedagoga do Campo. Sério, Letícia, não fala mal de mim para ela, não, Letícia, pelo amor de Deus, que ela é brava, é minha chefe, Letícia, não De fala nada, que isso, Mariela, tá maravilhoso. Tá maravilhoso, gente, tá maravilhoso. Larissa foi minha professora quando eu fiz pedagogia na UFES. Não tô falando de idade não, tá, Larissa? Claro, sobre a experiência, né? O que a vida nos dá, né? Letícia, Vai sendo um prazer. Esses dias eu fiquei triste, tá? Aí eu fiquei triste com os meus cabelos brancos. Ela, gente, a Larissa é velha, vai entrar nas professoras que vão ser vacinadas. É assim que a gente sabe a idade das pessoas, entendeu? A minha lista nem saiu do IFES, isso me dá uma depressão muito grande, porque as pessoas estão falando que eu sou velha, tenho cabelo branco e não vou ser vacinada tão cedo. Então, assim, eu estou muito chateada com isso, mas a lista da Larissa, gente, já foi publicada, né, Larissa? Tamo junto, né, Larissa? Vou virar cuca. Estou chateadíssima aqui. Então, ela é uma senhora, ela vai ocupar a vaga de idoso do Cefó, é a minha brincadeira de agora. E eu sou a última, que é, né, uma última professora a ser vacinada no Cefó. Estou muito chateada com isso, né? Alma de 89 anos, mas a idade é menor. Mas, gente, olha, um prazer enorme. Eu vou dispensar essas meninas que estão desde a madrugada trabalhando. Eu queria agradecer a todos os nossos alunos. Olha, meninas, tem sido um prazer, tá? Essa turma é excelente, tá? Vocês deveriam conhecer, essa turma tá muito legal de design, não tem dado problema nenhum, pelo contrário, eles são muito participativos, muito criativos. Eu estou me divertindo, eu dando um trabalho para eles, vocês não têm noção. Eu e Rafael. Rafael é empolgadíssimo também, e o Rafael está sofrendo na minha mão, vocês têm que saber disso, porque aí eu brinco que o Rafael, o microfone do Rafael não funciona, eu brinco com ele aqui, então tá uma diversão a minha vida dando aula com o Rafael. Mas, assim, queria realmente agradecer todo mundo que esteve aqui pela noite, vocês duas, eu falei que era uma conversa, mas uma conversa que eu já aprendi muita coisa de novo com vocês. Arrasaram, tá, gente? Obrigada, então. Boa noite. Cuidem-se. Quem for vacinar, vacinem-se, tá? Quem não for, tomem mais cuidado ainda. Então, ó, beijo carinhoso para todo mundo. Muito obrigada. Obrigada, Mariela. Obrigada, todo mundo.